Olá, muito boa tarde. Este ano são mais de 500 os voluntários que partem para terras de missão. Projetos de solidariedade a concretizar durante o mês de férias ou a decisão de deixar compromissos pessoais ou profissionais e durante meses ou anos trabalhar numa qualquer parte do mundo faz com que este número cresça de ano para ano. Um tema para analisar com Catarina António, da Fundação Fé e Cooperação, depois de lhe mostrar acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. As necessidades dos pobres são mais urgentes do que as exigências de quem tem o essencial para viver. Uma certeza do Papa Francisco afirmada no último domingo no Vaticano. Compaixão e partilha, duas atitudes que mereceram a reflexão do Papa Francisco no encontro dominical no Vaticano durante a oração do Ângelus. Numa manhã chuvosa, Francisco partiu do relato do Evangelho que se lê nas Eucaristias em todo o mundo, que recordava a multiplicação de poucos pães e peixes para alimentar uma multidão. Um sinal de Jesus, não uma magia, segundo o Papa. Não é uma magia, é um segno que invita ad avere fede in Dio, Padre Providente, il quale non ci fa mancare il nostro pane quotidiano se noi sappiamo condividerlo come fratelli. Uma atitude que exige comportamentos efetivos. Gesù ci insegna ad anteporre le necessità dei poveri alle nostre. Le nostre esigenze, pur legittime, non saranno mai così urgenti come quelle dei poveri, che non hanno il necessario per vivere. Noi parliamo spesso dei poveri, ma quando parliamo dei poveri, sentiamo che quell'uomo, quella donna, quei bambini non hanno il necessario per vivere, che non hanno da mangiare, non hanno da vestirsi, non hanno la possibilità de medicine. No encontro com peregrinos e turistas presentes na Praça de São Pedro, Francisco afirmou que a Eucaristia é o local onde se aprende a compaixão e a partilha. Compassione, condivisione, Eucaristia. Questo è il cammino che Gesù ci indica in questo Vangelo. Un cammino che ci porta ad affrontare con fraternità i bisogni di questo mondo, ma che ci conduce oltre questo mondo, perché parte da Dio e ritorna a Lui. Em agosto, o Papa retoma as audiências públicas a cada quarta-feira. Neste mês, Francisco vai deslocar-se à Coreia do Sul entre os dias 13 e 18, com o objetivo de participar na Jornada da Juventude Asiática e ainda beatificar 124 mártires vítimas das perseguições aos cristãos em finais do século XVIII. O culto dos santos e a santidade na vida da Igreja. O tema esteve em debate no Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica. Ao longo de vários dias, mais de 1 milhar de participantes estiveram em Fátima no Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, dedicado ao tema Creio na Comunhão dos Santos, o culto dos santos na Igreja. Uma forma de dar a conhecer personalidades emblemáticas que centraram a sua vida nos valores do Evangelho e ajudar as comunidades a celebrar melhor estes dias festivos. A temática do encontro foi inovadora, até porque os santos não são apenas propostos como intercessores e modelos a imitar, mas como personalidades emblemáticas pelo seu papel eclesial e social. Esta temática dos santos nunca foi tratada, nunca foi abordada. Como o ano passado nós editamos o Martirilógio Romano, que é o livro dos santos, entendemos que deveríamos dedicar uma reflexão, não ao livro, mas à santidade na vida da Igreja. Os santos
dizem da santidade da vida da Igreja, a santidade de Deus na vida dos santos e, portanto, aprofundar os santos, até porque os santos são uma realidade muito atual, muito viva, que tem a ver com a religiosidade popular, tem a ver com a arte, tem a ver com muito da vida da Igreja. Em pleno verão e quando as festas abundam de norte a sul do país, a religiosidade popular é uma das características do catolicismo português. Um terreno cheio de potencialidades. Uma forma de educar os cristãos na purificação dos valores do Evangelho. E é esse o grande desafio para a Igreja hoje. A religiosidade popular deve transformar-se em piedade popular, mas deve nascer da própria liturgia, isto é, da santidade da palavra de Deus, dos sacramentos, da vida da liturgia, que não pode ser um mundo à parte. Tem de ser cada vez mais interrelacionada com a chamada piedade popular, que é um enorme tesouro na vida da Igreja. Em Viana do Castelo foi das coisas belas que encontrei e apercebi-me daquilo que o Papa Francisco já indica, e muito bem, na sua exortação apostólica, a alegria do Evangelho. A religiosidade popular tem potencialidades, mesmo em ordem à evangelização, que nós não encontramos noutros lugares e noutras situações. A Igreja é uma realidade dinâmica e a existência cristã pressupõe a participação na comunidade. E neste itinerário é urgente e necessário investir energias para que a comunhão seja algo visível. É sobretudo dizer que a comunhão se faz a partir das coisas santas e a partir do santo que é Deus, mais do que propriamente com aqueles que já são canonizados santos, porque esses são uma minoria. Um encontro participativo com o intuito de dar a conhecer a santidade na vida da Igreja. O programa do Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica incluiu também uma escola de ministérios e deu formação específica em determinadas áreas relacionadas com o mundo da liturgia. Através de ações de formação, os participantes do Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica tiveram a oportunidade de aperfeiçoar conhecimentos e colocar em prática a teoria assimilada nas conferências sobre Creio na Comunhão dos Santos, o culto dos santos na Igreja. Ajudam a que os temas mais genéricos sejam depois traduzidos em miúdos, podemos dizer assim, isto é, que aqueles que colaboram nos diversos ministérios, nas diversas intervenções, nas celebrações da liturgia, possam aperceber-se do significado que estas apresentações um pouco mais genéricas têm concretamente em relação ao exercício do seu ministério. Portanto, aliás, eu suponho que é uma das razões que faz com que tanta gente apareça, porque não vêm apenas ouvir teorias, mas depois traduzem-nas na prática. Pretendemos, em 7 grupos, a fazer uma catequese. Para os presidentes presentes, para os leitores, para os acólitos, os ministros da opinião, os catequistas e agora também os movimentos de espiritualidade. Dar a esta gente que frequenta o encontro uma educação, digamos, cristã, uma visão relacionada com o tema, que neste caso é o tema da santidade. Ao longo de 5 dias em Fátima, os participantes do Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica tiveram a oportunidade de escolher a escola de ministérios. Leitores, acólitos, catequistas, músicos, cantores, ministros extraordinários da comunhão e movimentos de espiritualidade foram as áreas abordadas. Todos os movimentos eclesiais têm uma espiritualidade, são movimentos de espiritualidade, são movimentos do espírito. E então pretendo estou a refletir com esta gente como é que se devem deixar mover pelo Espírito Santo, que é o grande motor, a alma de todos os movimentos de espiritualidade, sejam eles sacerdotais, religiosos, laicais. Todos esses movimentos têm um denominador comum, que é o Espírito Santo, que é o motor, a alma de cada movimento. As celebrações aqui são todas preparadas através dos ensaios. Faz-se um guião com mais de 100 páginas, onde todos têm as músicas à mão. A maior parte destas músicas são feitas, uma boa parte destas músicas são feitas de propósito para este encontro. E,
portanto há uma renovação do repertório e as pessoas estão interessadas em levar coisas novas. E estas que vêm aqui, vêm de facto melhorar aquilo que sabem para levar para as suas paróquias. Como são belos sobre os montes, os pés do mensageiro. A escola, direcionada aos músicos e cantores, teve uma grande afluência de participantes. A música dá outra dignidade à celebração e os elementos pretendem levar novidades musicais para as suas paróquias. A maior parte das pessoas que estão aqui, de facto, são leigos interessados na música, gente que canta, que vem dos coros litúrgicos, que vem dos grupos de salmistas, até de organistas, etc. Todos vêm aqui aprender mais alguma coisa e praticar para levar para as suas paróquias. Quem canta, reza 2 vezes. A sonoridade musical eleva o cristão e o mistério ganha outro sentido. Faz toda a diferença, uma celebração preparada com o canto, até neste caso com o auxílio de um coro que já tem as músicas há mais de um mês em casa e que as preparou e que aqui tem ensaios à parte e depois os ensaios que são feitos também à Assembleia para que todos possam participar da melhor maneira. E tenho ouvido dizer a pessoas que aqui vêm que não fosse mais pela vivência das celebrações litúrgicas que valia a pena participar nestes encontros de pastoral litúrgica. Através da Escola de Ministérios, os participantes do Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica levam riquezas para as suas comunidades. Temas que encontrem atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falámos-lhe agora de voluntariado missionário com Catarina António, da Fundação Fé e Cooperação, que coordena a rede de voluntariado missionário. Muito boa tarde. Obrigado por estares neste programa. O que é que revelam estes números totais de voluntariado missionário deste ano de 2014? São mais de 500 os que partem para diferentes projetos? São precisamente 548 pessoas que decidiram dar o seu sim à missão e partir para os mais diversos continentes. E os destinos continuam a ser os países de língua oficial portuguesa os que acolhem o maior número de voluntários? Sim, sim. Destacamos este ano também um grande número a partir para Cabo Verde, para São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique continuam a ser os que acolhem o maior número de voluntários, Timor-Leste, os países de língua oficial portuguesa. Mas também temos pessoas a partir para o México e também para a Zâmbia. No caso, são projetos para o mês de agosto, mês de férias, ou há outro género de projetos? Alguns sim. Alguns são, a maior parte, é projetos de curta duração, que pode ir de 15 dias a um mês, ou até 6 meses. Mas também temos uma grande parte, um grande número, à volta de 30 pessoas que partem por um ano ou mais, em projetos de longa duração. Todos em projetos de voluntariado missionário? Todos em projetos de voluntariado missionário. E que ações, que iniciativas vão ocupar ou vão preencher os dias de voluntariado missionário de todos estes que partem? Bom, cada entidade tem o seu plano de ação e tem a sua população-alvo. Na maior parte, partem para trabalhar com crianças e jovens, mas também com idosos, mulheres, homens, professores, os mais diversos grupos. Partem, sobretudo, também na área de evangelização, mas educação e formação, a saúde, são assim as áreas que acolhem o maior número de voluntários. E claro, vão tentando dar resposta a tudo o que vai surgindo, não é? Acredito que seja sempre depois uma descoberta isso que acontece no terreno, não é? Sim, sim. E muito do pensado ou programado nem sempre é concretizado. Sim, muitas vezes, quase todos os voluntários partilham connosco que têm a expectativa de fazer uma coisa e chegam lá e às vezes não é assim, ou têm de a fazer de forma diferente do que estavam à espera e então é sempre uma surpresa aquilo que se encontra no terreno. Este número superior às 5 centenas de pessoas que partem em voluntariado missionário, o que é que eles revelam? Este projeto está em crescimento, em franco crescimento? Revela que está em franco crescimento. Relativamente ao ano passado, nós tivemos mais de 100 pessoas a partir. É um número bastante significativo e revela que, de facto, os voluntários continuam despertos para a missão.
Numa altura em que falamos tanto de crise, que falamos tanto de uma crise de valores, uma crise económica, ver 548 pessoas a deixar a sua vida, o seu conforto, para se dedicar por um período curto ou mais longo a servir o outro, a evangelizar o outro e ao serviço da Igreja, é de facto revelador de que para os voluntários missionários a crise não faz assim muito sentido, não é? Porque só há crise quando o nosso coração se coloca em crise e vemos cada vez mais corações abertos a partir. Mas poderá ser também a crise que motiva alguns voluntários a partirem? Crise no sentido de ausência, no caso de um emprego, pode levar sim. Um jovem a partir? Nós temos alguns desempregados a partir, no entanto, é um número baixo, um número muito baixo. Grande parte dos voluntários que partem são estudantes ou recém-licenciados que partem nas suas férias, reformados, e até temos, creio que, 17 pessoas que deixaram o seu emprego para partir em missão. Por isso, não é o desemprego que leva a partir à missão, apesar de também haverem algumas pessoas que aproveitam o facto de estar desempregados para se dedicar um pouco mais ao outro. No caso desses que deixaram o emprego, foi para projetos de curta duração? Há alguns de curta duração, mas grande parte para projetos de longa duração, que vai de um ano até quando eles querem. É mais para a realização de outra experiência pessoal, sim. acredito. Antes de integrar esta rede que coordena o voluntariado missionário na Fundação Fé e Cooperação, tiveste a ocasião também de realizar uma experiência de voluntariado missionário? Sim, tive. Já realizei 3 experiências de voluntariado missionário. E em que países? Estive em Moçambique, em Timor-Leste e mais recentemente no Brasil. E que significado tiveram pessoalmente essas experiências de voluntariado missionário? Mudaram a minha vida completamente. Sou outra pessoa, outra cristã, outro ser humano e tudo aquilo que eu achava que era essencial, percebi que é supérfluo. E as coisas mais simples da vida tornaram-se o essencial. É esse um sentimento, uma atitude que caracterizou os tempos, enfim, que se seguiram ao voluntariado missionário ou perduram, de facto, nas opções do cotidiano? Depende muito de nós. Quando nós regressamos, nós costumamos dizer que estar lá é fácil. Ser missionário fora, ad gentes, como nós usamos o termo, é muito fácil. Ser missionário no nosso país de origem é bem difícil, porque nós regressamos a outras pessoas. Mas no meu caso pessoal, perdura. Perdura e tento em cada dia mais viver o que aprendi na missão, no meu dia-a-dia, com os meus amigos, a minha família, os meus colegas de trabalho. Foram experiências de curta duração, essas de voluntariado por alguns meses? Ou... Não. A primeira foi 1 mês e 1 semana em Moçambique. Em Timor-Leste eu estive 2 anos e no Brasil eu estive 1 ano. E no caso de Timor-Leste, que trabalho eu trabalhei no campo da educação para a saúde e evangelização. Mas eu estava mais focada, eu sou educadora social de profissão, e estava mais focada na educação e formação e também na educação para a saúde. Integrada em algum outro grupo, de alguma comunidade missionária? Integrada na Juventude Hospitaleira e fui trabalhar com os irmãos de São João de Deus, em Laclubar, nas montanhas de Timor-Leste. Nos hospitais que têm em Timor? Não tínhamos um hospital. O hospital nasceu durante o tempo que eu estive lá. É o primeiro hospital a nível nacional de saúde mental e foi crescendo enquanto eu estava lá e agora sim está em franca expansão. Mas durante aquele tempo nós fomos trabalhar sobretudo com a comunidade. E no Brasil? No Brasil era um projeto mais generalista, também com os irmãos de São João de Deus, mas um projeto mais de assistência direta. Fornecimento de cestas básicas, acompanhamento de doentes, ajuda a pagar algumas contas para que as pessoas pudessem sobreviver, capacitação de pessoas. Trabalhei muito com jovens também, não estando planeado. Já foi um trabalho diferente, mas igualmente hospitaleiro, como nós costumamos dizer. Acredito que fazer voluntariado missionário é sempre desafiante, fazer nesse setor da doença mental, ou seja, muito mais. Sim, é desafiante. Eu já faço voluntariado em Portugal com doença mental desde 2001, com as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e a Juventude Hospitaleira. E cada dia é um desafio, e cada dia é novo, cada doente é uma pessoa nova. O nosso fundador, São Bento Meni, fundador das Irmãs, dizia que uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Eu acho que é isso que o doente mental nos mostra. E nestes países como Timor-Leste, como o Brasil,
como Moçambique, trabalhar a doença mental é mais difícil ainda, porque tudo é visto como um castigo, como um mito, aqueles mitos que se criam à volta da doença mental, que foi um castigo e que não é uma doença, é um castigo dos deuses. Então anda tudo muito à volta dessa ilusão e o doente acaba por ser tratado muitas vezes de uma forma totalmente desapropriada. Genericamente, este voluntariado missionário, que relevância tem na formação de adolescentes e jovens? Que impacto causa também depois no futuro profissional ou pessoal? Aqueles que fazem uma experiência de voluntariado missionário constroem um projeto de vida depois diferente? Eu posso falar a partir da minha experiência, porque cada caso é um caso e cada voluntário vive o regresso à sua maneira. Posso dizer que de todos os voluntários missionários com que falo, todos me dizem que voltam outra pessoa. É uma das coisas que nós somos alertados, é que nós partimos. Eu parti a Catarina, jovem hospitaleira, e eu voltei a Catarina, leiga missionária hospitaleira. Implica um compromisso maior na minha vida diária. Mas cada caso é um caso. Há voluntários que vivem aquela experiência e no tempo a seguir tudo muito bem, mas depois continua a sua vida. Mas a grande maioria, eu creio que posso apostar nos 90%, voltam pessoas novas e que baseiam o seu futuro na experiência que viveram. E sinal disso será, por certo, também o aumento dos próprios voluntários missionários. Sim, que e partem. referir que este ano partiram 17 pessoas pela segunda vez, ou terceira, ou quarta. Significa que ficou lá o desejo de partir. Foi um projeto sem dúvida a retomar. Catarina, António, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar estes projetos que marcam o verão de jovens e adultos em torno do voluntariado missionário. Votos, boa tarde, boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.